Olá, muito boa noite. Essa é a nossa aula de gestão da qualidade. Sou o professor Adelso e nós vamos, então, começar a nossa aula, como a gente faz toda semana, vendo aí o mapa de atividades, né? Que é o nosso roteiro aí para cada semana. A gente vai ver que hoje, 7/6, é a nossa quarta aula e a gente começou a ver na semana passada o tema mapeamento de processos e hoje nós daremos, então, continuidade a esse mapa de processos. Nós mostramos aí a metodologia SAIPOC, que hoje nós daremos continuidade, e faremos aí, como atividade, um mapeamento de processo conhecido por vocês. Hoje temos uma atividade de mapeamento e na próxima semana a gente vai estar falando sobre 8 princípios da qualidade e mapeamento de processo. Essa disciplina ela vai tendo, então, um crescente de conhecimento. E aí vocês vão ver também como é que está para as próximas semanas as condições aí, né, e os trabalhos que vocês terão que entregar até o fim da nossa aula, que está previsto para o dia 23 de agosto. Bom, nós vimos na última semana sobre mapeamento de processos, que a gente tem que mapear os processos de modo a ter, né, um controle sobre esses processos. Então, eu vou continuar aqui na parte 1, onde a gente viu, né, o que é um processo, a razão de ser desses processos e também a vantagem de ter esse processo. Então, antes da gente passar nessa questão, né, de pilares da qualidade, a gente viu que a gente precisa, antes de implantar a qualidade em qualquer serviço, em qualquer empresa, seja de prestação de serviço, seja de produto, a gente precisa conhecer os processos dessas empresas. E nós vimos que um processo é um conjunto de atividades que transformam insumos em saídas, né? Entradas em saídas. Essas saídas podem ser produtos ou serviços. E mostramos aí um processo simples, que foi o processo de fazer um brigadeiro. Essa transformação agrega valor. O que quer dizer? Eu vou gastar R$10 preparando esse brigadeiro e vou ter no final 20 brigadeiros a R$1 cada, que vai me render R$20. E aí, isso é agregar valor. Mas se eu não meço como é que está sendo esse processo, se eu não controlo, eu tenho risco deste brigadeiro sair, então, fora da especificação, eu tenho que jogar tudo fora. E aí, eu, em vez de ganhar R$10 de lucro, eu vou ter prejuízo de R$10 com o que eu comprei. Ou ter também o risco de ter um cliente insatisfeito com relação ao produto que eu fiz aqui. Então, mapear processos significa você ter condições de gerenciar esses processos. E a gente faz isso para reduzir variabilidade, reduzir custos. E a gente viu, então, que quando a gente mapeia processos, nós temos processos primários, ou processos principais, ou processos de negócio, que são aqueles diretamente pela confecção do produto, do serviço, e temos também processos de apoio, que colaboram aí com a obtenção, né, desse produto, serviço. E tivemos também o conceito de processos gerenciais, que são aqueles que existem para coordenar as atividades. Então, Isadora, eu queria que você me falasse um pouquinho aí do processo que você mapeou e quais são os processos de negócio, os processos de apoio e os processos gerenciais que você identificou. Você pode falar para a gente? Posso. Você quer projetar na tela para a gente aí, Isadora? Ih, como é que faz isso? Não ouvi. Acho que não precisa não, professor. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu consigo baixar o que você fez. Espera só um pouquinho. Só um minuto. Que aí eu já projeto aqui, tá bom? Todos os envios. Joinha. Tá abrindo aqui já, só um minutinho. Então, você e o Marcos Vinícius mandaram aqui
né, a descrição dos processos de vocês. Só um minutinho. Está abrindo aqui. Joia. Então, Isadora, estou abrindo então, e você explica para a gente aí qual foi o processo e o que você mapeou. Pode ir. É que eu trabalho no Kumon e é para dar aula para crianças, para adultos também. Aí o processo primário seriam os auxiliares que tomam conta dos alunos e ajudam os alunos a usar o material para eles aprenderem, tirar as dúvidas deles, corrige o material para ver se tem erro e coisas assim. Aí os processos de apoio, que também são os auxiliares que fazem, a gente tem que verificar mensalmente se tem o material, todos os materiais para os alunos, para só pegar e usar. Se não tiver, vai ter que pedir, e depois, quando o material novo chegar, a gente tem que organizar ele para ficar de fácil acesso, para quando você estiver dando aula, você só pegar o material rapidinho e já dá para o aluno fazer. E os processos gerenciais, a gente tem o diretor, que ele sempre organiza as nossas reuniões para a gente saber como para a gente conversar sobre os alunos, se algum aluno está com algum problema específico que precisa olhar, se a gente precisa melhorar alguma coisa no nosso atendimento. Ele também conversa com os responsáveis dos alunos, porque é sempre bom informar para eles como é que os alunos estão, porque isso anima eles e faz eles quererem continuar no Kumon. E aí ela também cuida das contas da unidade, que é os pagamentos dos funcionários, ela cuida do pagar a luz, pagar a energia, pagar o aluguel. E é isso. É isso aí, muito bom. Então, gente, você entendeu bem o conceito aí? Vou dar uma olhada aqui qual outro aluno que fez também o envio. Vamos lá, o Marcos Rasselli, e ele mostrou aqui os processos, já mostrou no formato SciPoc, que a gente vai ver hoje, né? Que é o processo de montagem de painel, onde ele mostrou aqui, né, o início, fim, mas, na verdade, esses processos não são assim, início e fim. Na verdade, você tem as atividades. Pode ser preparação, montagem e teste de qualidade. Então, Marcos, você deve estar assistindo a nossa gravação, a gente vai ver que você mapeou entradas e saídas, mas no mapeamento dos processos não foi feito de forma certa, não, tá bom? A gente vai ver depois aí como é que se faz. Bom, gente, por que é importante a gente mapear os processos? Porque é através dessa atividade que a gente passa a conhecer melhor as empresas, né, que a gente está gerenciando. Então, para uma empresa que quer ter um produto de qualidade, ela precisa realmente ter conhecimento sobre os processos, porque é por esse mapeamento e por esse conhecimento de processos que a empresa vai conseguir eliminar os problemas desses processos. Então, não tem como a gente eliminar qualquer problema se a gente não conhecê-los. O Marcos, ele deve ter sido aluno de outra disciplina, por isso que ele já fez aí no SciPoc. Acho que você não, né, Isadora? É a primeira vez que você está tendo aula comigo, não é isso? Sim, é a primeira vez. Então vamos dar uma olhada, gente. O que é um mapeamento de processo usando a técnica SciPoc? SciPoc, gente, é uma técnica, né, o nome vem em inglês, nós vamos descobrir daqui a pouquinho. S, né, vem de supplier, I de input, P de process, O de output, e C de customer, ou cliente. Então, gente, o que nós temos de entrada e de saída, de input e de output? Nós temos, então, recursos humanos, equipamentos, materiais, né, matéria-prima, terra, energia, informação. Porque isso pode ser um processo agrícola, pode ser um processo industrial, pode ser um processo de serviços. Cada um desses processos, a gente pode ter um conjunto diferenciado aí de entradas, de inputs. E com relação a isso, a gente vai ver que por isso a gente tem essa diversidade de recursos aqui. Esse processo de transformação, que parece bater no liquidificador, né, uma série de recursos que a gente tem, na verdade é o uso racional desses inputs, desses recursos, produzindo, então, né, uma sequência de atividades
que resultarão em bens ou serviços que a empresa vai estar fazendo. E é lógico, para a gente saber se esses bens ou serviços estão sendo feitos da maneira adequada, a gente usa, então, uma medida de performance, qualidade, custo, produtividade, etc. Pois bem, nós vamos mostrar aqui, usando a técnica SAIPOC, como é que funcionam os processos. Muitas técnicas, principalmente fluxograma, né, e o mapofluxograma, utilizam de uma série de caixinhas para mostrar essas atividades. Onde a gente tem, por exemplo, numa pizzaria, o primeiro processo, que é compras, né, que é provisão de matérias-primas, insumos. No segundo processo, a gente tem aí o atendimento ao cliente, de acordo com o que o cliente pediu, seja também pelo telefone, seja presencial. E, na sequência, a gente tem, então, esse pedido indo para a cozinha para serem produzidas aí as pizzas. E, logo na sequência, essas pizzas, então, serão entregues, né, seja em casa, seja na própria pizzaria, na mesa do cliente. E, na sequência, nós temos, então, o recebimento desses valores. O que você acha, Isadora? Fala para a gente. Dessa forma, dá para entender como é que funciona o processo direitinho? Dá para entender. Mas você sabe, por exemplo, o que a aquisição passa para o atendimento, o que o atendimento passa para o preparo, o que o preparo passa para a entrega, o que a entrega passa para o faturamento, ou não? Bem, a aquisição passaria para o atendimento os materiais que eles vão precisar para fazer a pizza, não? Então, e aí, num processo que você já conhece, como da pizzaria ou do Kumon, que você já está, de certa forma, familiarizada, é fácil, você consegue ver isso, né? Agora, digamos que você pega um processo de uma empresa que você nunca viu, uma siderurgia, uma fabricante de vidros, uma fabricante de resina, uma empresa de montagem de carro. Essas caixinhas, elas já não são simples assim de entender, correto? Isadora, está me ouvindo? Estou. Então, e aí a gente vai ver que num processo que é conhecido é fácil a gente ver essas caixinhas, mas num processo que é desconhecido é complicado, né? Bom, então por isso é que existe essa técnica que a gente chama de SAIPOC, onde a gente vê para cada processo quais são os fornecedores, as entradas, as saídas, os clientes e os controles também. Então vamos pegar esse processo da pizzaria, né? A pizzaria, ela tem como primeiro processo a aquisição, que é o cardápio, ingredientes, queijos, embutidos, embalagem, insumos e comprador. O que é isso, gente? É tudo que eu preciso para esse processo funcionar. De acordo com o cardápio, eu vejo quais são os ingredientes e eu vou comprando esses ingredientes, né? Para cada um, né, desses principais ingredientes, eu tenho aí os fornecedores. Com isso, o que eu espero nesse processo? Eu espero que esses materiais sejam comprados na quantidade correta, na qualidade também, que sejam estocados. Quem é o cliente desse processo? É a cozinha que vai estar usando os ingredientes comprados, né? O que pode acontecer de errado, Isadora, num processo de aquisição, que é compra de materiais, se isso for feito de forma inadequada? Ele pode comprar menos ingredientes do que precisa. Aí vai ficar faltando no dia de trabalho. Bom, é isso mesmo. Eu posso ter, então, ingredientes comprados a menos, ingrediente comprado a mais, e esses ingredientes, como eles têm uma data de validade, eles podem vencer, faltar, e eu ter que cortar, riscar alguns sabores da minha pizzaria. O que mais pode acontecer de errado? Comprar de um fornecedor que é desconhecido e o gosto não está adequado. Então, eu preciso ter alguns controles nesse processo. Que controles seriam esses? Controle de estoque,
controle de custo, qualificação de fornecedores, de modo que eu tenha aí todas essas condições. E aí, vamos agora para o próximo processo, que é o processo de atendimento. No processo de atendimento, quando o garçom ou o atendente vai atender pelo telefone, eu tenho o quê? O pedido do cliente e o garçom. Né? Quem fornece isso? O próprio cliente e o mercado. O que eu espero com isso? Que o garçom faça um pedido correto. Quem é o cliente desse processo? É a cozinha. Então, me fala aí, Isadora, o que pode acontecer de errado nesse processo também? O garçom pode botar o pedido errado, pode demorar demais. O que mais? Demorar demais quanto tempo? É que geralmente, né, em pizzaria, assim, eles têm o tempo que você pede a pizza, aí eles falam, o tempo, nosso tempo de atendimento é de 20 minutos. Aí se demorar demais, o cliente vai ficar insatisfeito e vai para outra pizzaria. É isso aí. Então, gente, a gente pode ter aqui, nesse processo de atendimento, alguns erros também que podem deixar o cliente insatisfeito. Eu tenho aí, como você falou, uma demora, eu não consigo esperar mais do que 20 minutos numa pizzaria. Se o cara demora 20 minutos para me atender, que dirá então para fazer a pizza? Vai demorar 1 hora, 2 horas, não é isso? E também aquela condição, eu peço uma pizza de um sabor, vem outro. Eu peço uma pizza com cebola e vem sem cebola, ou vice-versa, não é isso? E no processo de preparo, eu já tenho os ingredientes, eu já tenho o pedido do cliente, né? O ingrediente é o garçom que me dá do atendimento, os ingredientes é a aquisição e eu tenho o pizzaiolo. O que eu espero nesse produto? Eu espero ter a pizza pronta para entrega. Eu ainda não levei a pizza para o cliente, eu tenho um processo de entrega ainda, que é o meu cliente aqui interno. Quais são os problemas, Isadora, que pode acontecer nesse processo de preparo? Pode demorar muito para fazer a pizza, pode fazer a pizza errada e... né? Só isso que eu consigo pensar. Bom, é isso aí. Então, eu posso ter aqui como erros, né, que podem causar insatisfação do cliente, um tempo de preparo muito longo, um preparo incorreto, que eu tenho aí uma pizza montada errado. Eu tenho também um custo da pizza, que, por exemplo, pode quebrar uma pizzaria se eu colocar muito mais cobertura do que o previsto e encarecer demais o produto. E aí eu não quebro só, eu não deixo o cliente insatisfeito, eu deixo também o dono da pizzaria insatisfeito. Vamos para o próximo processo. No próximo processo, então, já estou com a pizza pronta, eu vou entregar para o meu cliente. O que eu preciso? Da pizza pronta, que vem do preparo, da embalagem, que vem da aquisição, do motoboy ou de um garçom para levar na mesa ou levar na casa do cliente. E nesse processo, o que eu tenho como saída, resultado? A pizza, enfim, chegou no cliente. E aí o cliente é o cliente final. Fala para mim, Isadora, o que pode acontecer nesse processo? Demora muito para entregar a pizza. Essa é a única que eu consigo pensar. E o que mais? Eu não sei. Então, já está aqui, ó. Eu posso ter uma pizza entregue para o cliente muito demorado. Eu posso ter um erro de entrega, eu entrego a pizza errada para o cliente, eu vou no prazo, mas entrego um outro sabor para o cliente, troco. Eu posso entregar a pizza, por exemplo, toda bagunçada, toda remexida, né? Então, aqui também eu tenho problemas que podem gerar insatisfação, tanto para o dono da pizza, quanto também do cliente. Vamos para o último processo, que é o processo de faturamento, onde eu preciso de um caixa, né, que é da própria pizzaria, e do pedido do cliente que o garçom fez. Então, com esse processo, eu recebo o valor
que o cliente deveria pagar e o cliente agora é a própria pizzaria nesse processo. O que pode acontecer de errado nesse processo de faturamento? Cobrar a quantidade de dinheiro errada do cliente. Muito bem, eu posso cobrar errado a mais, cobrar menos, dar mais lucro ou menos lucro para a empresa, mas também gerar uma insatisfação do cliente, né? Então, nota você, Isadora, que o cliente, ele pode sair insatisfeito ou satisfeito com a minha pizzaria, mas ele vai ter essa insatisfação ou essa satisfação resultante de vários processos. Ele pode ser insatisfeito porque a pizza está rançosa, com o ingrediente estragado. Ele pode sair insatisfeito porque o garçom demorou muito tempo para atender, ou foi mal educado, ou anotou o pedido errado. Ele pode sair insatisfeito porque a pizza demorou demais para sair, ou saiu queimada, ou saiu crua. Ele pode sair insatisfeito porque a entrega não foi dentro do prazo, ou entregou errado, ou entregou todo mexido. E ele pode sair insatisfeito ainda porque cobraram o valor errado da pizza. Fora essas questões, qual outras que você poderia apontar que sejam razões de insatisfação do cliente? Só se a acomodação da pizzaria for ruim. Como é que é? A acomodação da pizzaria, geralmente as pessoas, se a pizzaria for num lugar ruim, difícil de chegar, as pessoas acabam ficando insatisfeitas também. Ou se a pizzaria for feia e suja. Isso, pode ser também. Então, a gente vai ver que essa por exemplo, um processo de apoio que não está nesse mapeamento que devia estar, que é o processo, por exemplo, de limpeza, não é isso? Uhum. Oi? Está me ouvindo? Sim, sim. Então tem outros processos aqui que são processos, por exemplo, o processo de limpeza pode gerar também insatisfação, porque o cliente está sentindo o cheiro do banheiro, viu sujeira. Pode ser o processo de gestão mesmo, porque não gerenciar o espaço da pizza, o espaço da pizzaria, e você tem as mesas, por exemplo, muito próximas umas às outras, e as pessoas não conseguem ficar confortáveis. Então, você tem várias formas de deixar esse cliente insatisfeito. Então, o que consiste a gestão da qualidade? Consiste em você controlar processo a processo, para que assim você tenha um conjunto sendo entregue da forma ideal. Então, como é que funciona, pessoal? A gestão da qualidade ela começa mapeando os processos de forma que você conheça onde são as fontes de insatisfação dos seus clientes, para que assim você possa gerenciar, em vez de gerenciar o negócio como um todo, você vai gerenciando por partes, eliminando, então, essas fontes de problema para a satisfação do cliente. Alguma dúvida com relação a isso? Não. Bom, então nós vamos ver que mapear o processo, gente, é a primeira ponte para a gente ter um gerenciamento da qualidade. Então, qual que é a tarefa de vocês para a semana que vem? O Marcos Racelli até já fez, só que aí ele fez de uma maneira inadequada, porque ele não localizou os processos, ele pôs todas as atividades. A gente precisa que vocês, então, mapeiem os processos de uma empresa conhecida, pode ser, inclusive, o mesmo processo que vocês mostraram nessa aula, né, onde vocês falaram quais são os processos de apoio, os processos de negócio, os processos de gestão. Então, por exemplo, aqui,
Qual seria um processo principal, Isadora? Está me ouvindo, Isadora? Qual foi a pergunta? Qual seriam os processos de apoio e quais seriam os processos principais? O gerencial não está aí, que seria o gestor da pizza, né? Uhum. Da pizzaria? Sim. Bem, o principal seria atender o cliente para pegar o pedido, fazer a pizza e entregar a pizza. E o de apoio a gente vai ter fazer o estoque da loja, pedir o material se você precisa, limpar a loja. Acho que é só isso. É isso aí. O processo, então, de apoio seria a limpeza, a manutenção. Acho que até a aquisição, né, seria um processo de apoio. O caixa seria um processo também de apoio. Beleza? Sim. Bom, então, qual que é a atividade, né, que vocês vão estar fazendo para a próxima aula? Vocês vão estar mapeando, estou já mudando aqui a data, né? Semana que vem é dia 14. Estou colocando aqui, então, para a próxima aula, 14 de maio, desculpa, de junho de 2021, a entrega dessa atividade. E já estou colocando também lá no grupo do WhatsApp, para que vocês também tenham essa atividade. Já está no Moodle e agora estou colocando no grupo do WhatsApp. O que consiste a atividade da próxima aula? Vocês vão mapear um processo, pode ser o mesmo processo que vocês começaram a fazer na aula passada e me mostraram hoje, usando essa técnica que está aqui na tela, que é a técnica do SciPoc. Além disso, gente, vocês vão começar a ver o seguinte, quais são essas formas que as empresas usam para controlar a qualidade desses processos, tá? E a gente vai falar um pouquinho dessas 8 formas como introdução para a aula da semana que vem. Bom, mostrado a vocês aí quais são os processos, mostrado a vocês então quais são esses processos, nós vamos começar então a falar um pouquinho de como a gente gerencia esses processos. Nós vimos então que esses defeitos desses processos, eles podem acontecer de várias formas. E é muito comum então, gente, que uma empresa ela tenha um cliente que some e ela não saiba por que esse cliente sumiu, qual foi a razão. Na verdade, é uma somatória de erros desses processos que existem na empresa. Então, por isso, a gente vai ver que um processo, ele, né, possibilita a construção de um sistema de medição. Porque lembrem vocês que quando eu coloquei naquela coluna, a última, controle, eu começo a ter ali alguns controles de se eu estou comprando na quantidade certa, se o meu garçom está atendendo no tempo certo, se a cozinha, né, o preparo também está preparando da forma adequada. Então, esses controles, a gente vai dar o nome de indicadores de desempenho. Nas empresas, vocês podem encontrar esses indicadores com o nome de KPI, ou Key Process Indicators, que quer dizer indicadores-chave de processo. Então, cada indicador desde o processo, gente, acaba tendo esse nome aí de indicador de desempenho de processo ou Key Process Indicator, né? KPI. E aí, qual que é a ideia quando a gente tem um mapeamento bem feito? De ter produtos com menos defeitos, de ter mais valor agregado, de focar no consumidor tendo alta qualidade, baixo custo, tempo reduzido, né? E assim também reduzindo o custo e eliminando desperdícios, de forma a melhorar a qualidade e a produtividade. Então, a gente vê que existem várias formas de mapear os processos. Eu mostrei 2 aqui para vocês hoje. O fluxograma, que é aquele por caixinha, e o SciPoc,
que é um mapeamento mais robusto. E quando a gente tem esses indicadores de processo, a gente tem o que a gente chama de monitoramento de processo. Em cada processo, eu começo a coletar e medir informações para que o desempenho dessa empresa seja todo assegurado, né? Se eu meço, gente, eu começo a controlar, eu começo a estabelecer objetivos. Então, se eu não tenho como medir, como é que eu vou falar que o garçom ele tem que atender um cliente na mesa no máximo em 10 minutos? Como é que, se eu não tenho como medir, como é que eu vou avaliar quantos erros o garçom cometeu ou o motoboy cometeu por mês? Então, medindo, eu começo a, então, estabelecer objetivos, proporcionar padrão, proporcionar visibilidade. Eu posso fazer uma reunião com os meus funcionários mostrando o progresso ou a regressão desses resultados, a melhoria ou a pioria desses resultados, destacando, assim, problemas de qualidade, mostrando quais áreas estão errando mais. E, assim, eu começo a ter um esforço de melhoria. Então, quando eu começo a medir esses processos, gente, eu acabo fazendo integração, né? O processo ele pode ser um processo linear, como esse que a gente está representando, ou ele pode ser um processo que a gente tenha também todas essas condições aí como emaranhado. O processo, gente, melhor mapeado é aquele que você conhece. Existem várias técnicas. Existe uma técnica chamada blueprint, existe o mapa fluxograma, o fluxograma, existe diagrama de tartaruga, são inúmeras técnicas. A gente vai mostrar para vocês, já mostrou aqui o SIPOC, que é um mapa de alto nível desse processo, porque a gente acaba mapeando o que vem antes e depois e quais são os clientes internos e externos, onde essa sigla SIPOC quer dizer supplier, fornecedor, input, entrada, process, processo, output, saída, customer, cliente, ou control, controle. Então, essas colunas que vocês viram aí, elas vão, né, de certa forma, indicando o papel de cada um desses rótulos aí. Até aí, algum problema? Está entendendo tranquilo, Isadora? Estou entendendo, está tudo certo. Joia. E aí, nós vamos ver, gente, que o SIPOC é uma técnica muito avançada. Ele é muito bom justamente porque a gente acaba enxergando melhor como é que a empresa funciona, enxergando melhor também possíveis problemas, possíveis defeitos que essas empresas vão ter. Então, gente, qual que é a ideia da gente mapear um processo? A ideia é que a gente consiga ver pontos que geram satisfação do cliente e que a gente consiga ver também formas de prevenir problemas, de dar responsabilidade para cada um com relação aos processos e de proporcionar, assim, uma melhoria contínua. Então, quando a gente fala de responsabilidade, nós vamos ver, por exemplo, que naquele processo de compra, aquisição, o responsável é o garçom. No processo, desculpa, é o comprador. No processo de atendimento, é o garçom. No processo de confecção da pizza, preparo da pizza, é o pizzaiolo, e assim sucessivamente. Por que a gente tem que ter todos esses responsáveis? Porque eles é que vão passar a controlar os seus processos naqueles indicadores que nós vimos. Então, essa é a importância desse mapeamento de processo. E aí, gente, vocês vão, então, ter que fazer o mapeamento de um processo que vocês conhecem. Caso vocês nunca tenham trabalhado, podem mapear, por exemplo, o processo do IFES, por exemplo, ingresso do aluno, matrícula, por exemplo, tá? Vocês podem fazer isso para um processo que vocês trabalham ou que vocês queiram também trabalhar. Caso não tenham, pode fazer o mapeamento de processo de uma atividade, né, de um processo do IFES. Bom, isso vocês vão entregar, então, na próxima aula. Alguma dúvida, Isadora? Já que você é a aluna exclusiva hoje? O mapeamento é para a gente fazer em alguma forma específica? Você pode fazer, você vai fazer o mapeamento usando essa técnica SIPOC, que eu mostrei aqui, né?
que é fazer colunas, né? Ou CIPOC, ou SAIPOC, né? Que é você fazer 6 colunas, né? Como eu mostrei aqui, vou interromper aqui o compartilhamento para mostrar para você. Novamente, você vai, então, fazer 6 colunas, né? Numa você vai indicar os processos principais, depois as entradas, de onde vêm essas entradas, as saídas, para onde vão essas saídas e que controle, pelo menos um controle em cada processo aí. Como é que você poderia controlar para não ter problemas de qualidade. Tá bom? Ok. Sim. Joia. Então, gente, e aí, por que a gente mostra esses processos, né? Qual que é a importância de se mapear processo e o que eu faço com essa informação? Vocês vão ver que quando a gente mapeia os processos e dá responsabilidade para os donos desse processo, começa a controlar, começa a medir, por exemplo, qual que é a satisfação do cliente, a gente começa, então, a ter o que a gente chama de gestão da qualidade. A gente começa a difundir que cada processo desse tem que atender o seu cliente da melhor forma possível, para que, no final, todos saiam com qualidade, com resultados aí previsíveis, que são os que a gente chama princípios da qualidade. É por isso que vocês, além, na semana que vem, vão falar mapeando os processos e, além disso, me falar que princípios da qualidade vocês conseguiram enxergar nesses processos que vocês mapearam. Eu vou falar aqui só, inicialmente, um pouco desses 8 princípios e nós vamos começar a trabalhar de forma mais profundamente esses princípios na próxima aula. Quais são os 8 princípios da qualidade? Foco no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, abordagem de processo, abordagem sistêmica para gestão, melhoria contínua e abordagem factual para tomada de decisões, além de benefícios mútuos nas relações com fornecedores. Como é que são esses processos, gente? Eu vou falar rapidamente e na próxima semana nós vamos aprofundar. Foco no cliente. Eu dependo do meu cliente, então eu tenho que procurar atender as necessidades atuais e futuras desse cliente, excedendo aí as suas expectativas. Então, se eu for olhar que processos que eu tenho mais relacionado, no exemplo da pizzaria, com foco no cliente, são os processos, gente, que normalmente tem aí o contato com o cliente. Então, é o garçom, que atende muito bem, e que é visível para o cliente se um garçom é educado ou mal educado. O pizzaiolo, o comprador, ele não tem um acesso direto ao cliente. Então, por exemplo, né, a educação desse comprador ou desse pizzaiolo não vai ser percebida pelo cliente, mas o garçom, o motoboy, esses serão. Então, por exemplo, o processo do garçom, o princípio mais importante, talvez, para ele seja esse, foco do cliente. E o processo de liderança, que é estabelecer propósito, rumo, né? Isso aí nos processos de gestão, a gente vai ver que são mais importantes. Eu não mapeei ali o processo de gestão, de gerente da pizzaria, mas seria esse. Envolvimento de pessoas. Eu envolver todas as pessoas e níveis da organização para que eles possam ver como eles são importantes para o todo. E aí, gente, a gente vai ver isso em todos os processos que a gente mapeou. Abordagem de processo. O próprio mapeamento de processo já mostra isso, né? É importante mapear. Abordagem sistêmica. Eu conseguir relacionar um processo com outro, sabendo de onde vem para onde vai. Também relacionado a todo o processo. Melhoria contínua. Onde que eu posso ver formas contínuas de melhorar o atendimento do meu cliente? Talvez no motoboy. Abordagem factual é eu tomar decisões com dados e informações. Por exemplo, processo de compras, né? Benefícios mútuos na relação com o fornecedor. Também, eu vou ter essa relação com o meu fornecedor de compras e vou ter relação com o meu fornecedor, por exemplo, de entrega, um motoboy contratado como o iFood. Então, gente, para a próxima semana, além de vocês mapearem os processos utilizando, então, da técnica SAIPOC, eu gostaria, então, que vocês descrevessem quais desses 8 princípios de gestão da qualidade
que vocês conseguiram identificar nestes processos. Até aí. Tranquilo, Isadora? Tranquilo. Bom, gente, era isso que eu tinha para hoje, para mostrar para vocês sobre mapeamento de processos e princípio de gestão da qualidade. Como o quórum está muito baixo hoje, nossa aula andou um pouco mais rápida, mas a matéria foi toda dada aí. Se você quiser comentar alguma coisa, Isadora, fica à vontade. Não, tá tudo certinho. Então, tá bom. Então, um bom início de semana aí e nos vemos na próxima aula.